Uma infraestrutura moderna no meio da mata. Um empreendimento imponente, mas deserto. Este é o aeroporto Felipe Jacinto Nyusi, localizado no distrito de Chongqing, província de Gaza. Trata-se de uma das infraestruturas aeroportuárias mais modernas do país. Custou 75 milhões de dólares, equivalentes a mais de 4 bilhões de meticais, fruto de uma doação da China. Nascido de uma vontade política do governo de Filipe Nyusi, a sua construção nunca reuniu consensos. Durante dias e noites, a nossa investigação esteve no povoado de Nhankutse, onde está implantado o empreendimento, em busca de explicações que tornam este aeroporto problemático e insustentável. Gaza é uma das províncias mais pobres do país, mas detém potencialidades turísticas e faunísticas. Mas se tem todo esse potencial, o que tornou o aeroporto de Chongqing um elefante branco? A nossa investigação traz as respostas. O longo roteiro para chegar ao aeroporto Felipe Jacinto Nyusi. Não há voos diretos para se chegar a Gaza. Até dezembro de 2023, só existiam 2 voos semanais das linhas aéreas de Moçambique, sendo um às segundas-feiras e outro às sextas-feiras. O das segundas obedece o roteiro Maputo-Beira e só depois escala Chongqing antes de retornar a Maputo. O das sextas, o avião vem de Maputo com passageiros, passa por Chongqing, leva os existentes e segue para Beira e só de lá retoma a Maputo. Quando ir de carro é mais rápido que de avião. A nossa investigação fez 2 viagens de ida e volta a Chongqing. Da experiência, uma constatação surpreendente. Ir ou sair de Chongqing de avião é muito mais demorado que usar uma viatura, o que choca com a lógica e essência do uso do transporte aéreo, que é tido como sendo mais rápido. Ora, vejamos. Quem quiser chegar a Gaza a partir de Maputo, por exemplo, uma distância de cerca de 20 minutos de voo, deve primeiro voar durante cerca de 1 hora e 20 minutos para Beira. Chegado lá, cumpre-se uma escala que varia entre 30 minutos e perto de 1 hora de tempo. Só depois é que se voa por cerca de 1 hora para Chongqing. A contar com as 2 horas reservadas ao check-in e a viagem casa-aeroporto, o percurso Maputo-Chongqing chega a ser feito em mais de 5 horas de tempo, quando por estrada Maputo-Chongqing é feito por até 4 horas. Quando os custos não equivalem aos benefícios. Habitualmente, os voos para Gaza são garantidos por esta aeronave, com capacidade de 76 passageiros, mas em nenhuma das viagens feitas pela nossa equipa, a aeronave teve todos os assentos ocupados. Feitos os cálculos, a passagem de ida e volta a Chongqing custa 24.930 meticais, contra os 1.000 meticais de ida e volta de transporte público de passageiros. Mas essa não é a única desvantagem de ir de avião. A nossa primeira viagem foi reveladora de fatos surpreendentes. Acabamos de chegar aqui ao aeroporto de Chongqing, na província de Gaza. Fomos sim atendidos e direcionados aqui para o exterior deste aeroporto. Um dado interessante de ser analisado é que do lado exterior não há
aquela habitual movimentação de pessoas e de viaturas aqui do lado exterior. E outro dado a ser analisado é que chegamos aqui, mas não notamos a presença dos habituais táxis ou outro tipo de transporte que possa permitir com que os passageiros que cá chegam possam ser transportados daqui para outros pontos aqui da província de Gaza. É assim que fica o exterior deste aeroporto, mesmo num dia em que recebeu passageiros. Sebastião Joaquim, taxista da cidade de Xai, é perentório. Porque só posso montar o táxi lá havendo fluxo de passageiro. Agora, se vou ficar lá, não tenho trabalho. Eu mesmo que dormir em casa. Critica o plano de rentabilização do aeroporto, que não atrai a classe. Por cada dia deveria escalar um voo. Isso já poderia incentivar a nós, como taxistas, ficarmos lá à espera. Sim, independentemente de pessoa que aparece ou não, mas pelo menos há um voo que escala por cada dia. Agora, se vai ficar 3, 4 dias no aeroporto, não escala nenhum voo, é difícil. Não há nenhuma vontade, não há expectativa que nós temos em ir para lá. Conta ser raro um taxista ser solicitado para o aeroporto de Xonguene. Desde que o aeroporto está a funcionar, só foi uma vez. Foi dia 25 de dezembro de 2022. O que aconteceu para ir para lá? Alguém ligou? Ligou-me. Por acaso teve o contato através de uma pessoa daqui de Xai-Xai. Ele vinha de Maputo para Xai-Xai. Então ligou-me, fui lhe esperar. Então, o que acontece a um passageiro que chega a este aeroporto sem ter previsto transporte para o destino final? Se porventura um passageiro chegar aqui ao aeroporto Xonguene sem antes ter contratado serviços de táxi, ou então se não tiver um transporte particular, deverá caminhar cerca de 2 km do aeroporto até a Estrada Nacional número 102 e de lá tomar um transporte público ou então um chapa para fazer mais 35 km para chegar à cidade de Xai-Xai. No percurso do aeroporto à paragem, o que se pode contemplar são machambas, animais no pasto e residentes a ir e a regressar das machambas. Um aeroporto novo que não atrai passageiros. As linhas aéreas de Moçambique são obrigadas a cumprir uma agenda política, voando para Xonguene numa operação insustentável, às vezes para embarcar ou desembarcar 2 passageiros, o que pode ser um insólito na história da aviação civil. No dia 11 de agosto, uma sexta-feira, 2 pesquisadores do CIP foram os únicos passageiros que partiram de Xonguene para Maputo, razão pela qual a sala de embarque estava assim. Entretanto, mas o insólito é registrado pelas nossas câmeras. Este veículo é posto a funcionar apenas para carregar uma mala de um dos pesquisadores, pois o outro trazia bagagem de mão. Várias vezes, por falta de ocupação, os trabalhadores ligados ao aeroporto ficam sentados do lado exterior ao telemóvel e o mesmo fazem os agentes ligados à migração e à polícia. Nas viagens, a nossa reportagem ficou a saber que grande parte dos passageiros que vão ou chegam a Gaza são funcionários de empresas que só usam este meio de transporte porque a empresa paga. Um aeroporto sem assistência de aviões em terra. Na área operacional, mais um flagrante neste que é um dos mais modernos aeroportos do país. Da cidade de Maputo para este aeroporto são cerca de 250 km de estrada. Sempre que uma aeronave pousa neste aeroporto, é enviada de Maputo uma equipa constituída por 4 elementos para dar assistência aos passageiros e também à aeronave. Trata-se de um assistente de check-in, o que atende e entrega os bilhetes aos passageiros, um oficial de placa, o que indica o piloto local para o estacionamento do avião, o chamado operador que calça o avião e o agente de controle de carga da aeronave, responsável por garantir o carregamento seguro e eficiente da carga. São todos funcionários da MAHS, empresa que presta serviços de assistência aos aeroportos de Moçambique. Esta viatura a alta velocidade, seguida pela nossa investigação, transportava os referidos funcionários de Xai-Xai para Xonguene. Bem que tentamos alcançá-la, mas foi difícil,
tivemos que abrandar. Até os funcionários da MAHS fazem sátira dessa operação. É que não tem ninguém aqui. O avião, quando chega aqui, descemos o avião, recebemos o passageiro ali e acompanhamos o avião. Está a ver? Quem faz check-in são vocês? Somos nós. Não é rentável, como se dá, ter uma equipa residente. Este aeroporto recebe voos nas segundas e sextas. Exatamente. Então, a gente não sabe. Está a ver? Nós, a MAHS foi arrendar uma viatura para nos transportar até aqui, pagou hospedagem no hotel. Assim que atendemos, para nós já não atendemos muito mal. Só que tem mal custo para isso. Tem um guia na quinta. Porque não vou na sexta, nós regressamos na sexta. Sim. Vocês já viram na quinta? Dependendo da hora, vê-se no mesmo dia. Contas feitas mostram que a deslocação semanal Maputo-Xonguene sai muito mais cara que o valor conseguido, por exemplo, nas passagens de ida e volta. Na empresa onde a MAHS aluga a viatura que transporta os seus trabalhadores, um veículo desta classe custa 17.510 meticais por dia sem motorista. Mas, às vezes, a viatura sai de Maputo a Gaza com o motorista da empresa. No pacote com motorista incluso, o custo diário é de 27.390 meticais. Por 4 ocasiões seguidas, os trabalhadores da MAHS fizeram Maputo-Xonguene e vice-versa numa viatura de marca Toyota modelo Fortuna. Em outras ocasiões, a equipa usa viaturas também de primeira classe, como o Mazda modelo BT50, tomando como exemplo a situação menos onerosa, em que são os próprios trabalhadores da MAHS a conduzirem por 4 viagens. O custo é de 70.040 meticais. Mas este não é o único custo logístico que a MAHS incorre ao prestar assistência aos voos em Xonguene. A fatura inclui alojamento em Xai-Xai. Lá, o CIP também identificou o estabelecimento hoteleiro onde se alojam os trabalhadores da MAHS. No local, os custos por noite partem de 4.500 meticais até 6.000 meticais, dependendo do tipo de quarto. Como a equipa da MAHS que vai a Gaza é composta por 4 técnicos e assumindo que a empresa paga pelo quarto mais barato, alojá-los custa 18.000 meticais a cada dia, totalizando 36.000 meticais por semana. Estes custos não incluem encargos com combustível, alimentação e ajudas de custo. O Centro de Integridade Pública pediu esclarecimentos à empresa MAHS sobre a Operação Gaza, confirmou os números, mas garante que as despesas são imputadas às linhas aéreas de Moçambique. A empresa respondeu através desta carta enviada ao CIP no dia 21 de março de 2024. Nela, a MAHS esclarece que os custos de transporte, alojamento e ajudas de custo são imputados às linhas aéreas de Moçambique e não há algum encaixe financeiro, porque esta operação não é regular, é até aqui ad hoc, depende da solicitação das linhas aéreas de Moçambique, podendo acontecer numa semana ou não. A gestão da MAHS vai mais longe ao afirmar que a Operação Gaza não é rentável e coloca em risco os seus trabalhadores. Economicamente, é uma operação que não dá lucros à MAHS, mas sendo esta participada pelas linhas aéreas de Moçambique, a qual tem obrigações sociais, que é participada pelo Estado, assim somos obrigados a acompanhar esta operação, embora reconhecendo que esta operação acaba sendo um risco para os trabalhadores pelo trajeto terrestre. Em outras palavras, além de estar a forçar uma rota insustentável, as linhas aéreas de Moçambique estão a pagar muito caro para cumprir uma agenda política. Um empreendimento que não atrai o empresariado local.
Neste aeroporto não há serviços complementares como agências de viagens, lojas de conveniência, entre outros, mas não é por falta de espaços para o efeito. Aqui há 10 compartimentos destinados a serviços comerciais vazios, mas faltam empresários interessados. Estamos diante de um empreendimento imponente, com alta tecnologia, mas sem pessoas para usar. O empresariado da província de Gaza diz que foi esquecido durante o processo de edificação desta infraestrutura. A concepção daquele aeroporto foi a pedido dos agentes econômicos de Gaza, empresariado de Gaza. Durante o percurso em si, a execução daquela obra, o empresariado de Gaza foi de fora. Então, pode ter sido isso o enfraquecimento do movimento migratório daquele aeroporto. Por quê? Porque dissemos nós que tínhamos o projeto, submetemos o projeto, foi aprovado o projeto. Quando já é a execução do projeto, os empresários já não estão lá. Cada espaço, a gestão do aeroporto cobra 15 mil meticais mensais pelo arrendamento, o que não é sustentável para um local que não tem fluxo de passageiros. O custo é que nós temos que rever, seja a ela em Moçambique e o empresariado local, porque quem deve usufruir, na verdade, somos nós. Mas enquanto não houver um espaço de negociação entre a administração da LAN e Gaza, teremos muitas dificuldades de usar o próprio aeroporto. Exumação de corpos, um dossiê sensível. Um dos aspectos mais críticos gerados com a implantação deste aeroporto foi a forma problemática de como foi feita a exumação e transladação de corpos e ossadas dos cemitérios familiares que existiam nesse espaço. Antes da independência, havia aqui famílias, mas todas foram transferidas para a outra margem da Estrada Nacional número 102 para dar lugar à aldeia comunal de Nhakutse. Os restos mortais que estavam enterrados naquele espaço onde está edificado o aeroporto de Xongweni foram transportados para este local. Trata-se do cemitério de Manganheto, localizado a escassos quilômetros do aeroporto. Mas o processo de transladação de corpos esteve longe de ser pacífico. Onde é que surge o problema aqui? Foi o governo pensar que, alocando os serviços de exumação dos corpos aos nativos, carpinteiro local, coveiros locais, era uma mais-valia porque o dinheiro ficaria na aldeia. No lugar de contratarem uma empresa especializada na exumação de corpos, eles preferiram assim. O que aconteceu? É que estas pessoas que faziam esse trabalho, o carpinteiro fez o seu trabalho, que era fazer caixões para ossadas. Não precisa de fazer um caixão de 1 metro, 2 metros. Faz um caixão pequenino, que pode ser para um bebê recém-nascido, que é para meter ossadas. Mas as pessoas que fizeram o trabalho de exumação de corpos, cavar, encontraram alguns corpos sem terem passado do processo de decomposição. É o caso dos 2 irmãos de Feliciano Mahumani, que pereceram em 2017. Vamos susile yona marambo. Mas leswi ndzi nga va kumisa swona vo ni pfuxela xirilo a va te a va yi va xava ku ni swikaxawani mina propermente wa ku sangula ni ku a va makwenu va mina va ku tsakama va nge tshami ka xikaxawani xa ku nge hi lexi mu nga ni vuyisela swona. That's why ni nga ha yalile ni ku sangula hi ku ni swi swa makwenu wa mina va ha tsakama wa vona. Se loyi mun'wana ve ni njomba hikuva a kumekile na a wu nge se fa kaxa wa yena hi ku leyi plan. Se loyi a ku fa a va ni swa mukwama nyana
va nghena swona so va nga mpeteka swona. Esta idosa que viu seu filho e seu esposo a serem trasladados para este cemitério conta que os caixotes eram tão pequenos que um dos corpos teve que ser forçado a entrar. Va sindzisile ka papai a swi nga eneli kahle leswi nga enelanga hali masiku. Va sindzisile ku yini va yenciliya va yo A va tsemanga va yo milenge yi nga kala yi nga se hohloka va mpeta kolomo. Todo o trabalho de exumação dos restos mortais foi executado na presença dos familiares dos perecidos. Swi hi tikelile hi ntamu leswaku swi vona hikuva munhu loyi a nga celeliwa bara u kha u vona. Timbilwini ta mina proprio a ti zanga ti khululekile swo va leswaku a nawu a wu bala swoswoswo that's why ni nge te a ni yalile ni ku va susa. Maumani conta que mesmo com a falta de emprego, recusou-se a fazer o trabalho de exumação de corpos. Va tholiwile van'wana lava va nga swi lava ku va nga tirha. Hina van'wana hikuva swa karhata loko ntirho a wu lavi hina. U lava vinyi va ku va nga vi va tirhile swibedhlele nga mamoxari hina swa hi karhetela. Yo qachiwa hi mfumo. Zefanias Tovela esteve entre os recrutados para as exumações. Va teka damuni ni munhu na le doxdoxi na hi sekula munhu i para mbala 150 hi le doxi hi le 300. Então hi tirhile hina hi nga haliseni a ku ni lava ku cela makhelisi hina a hi hoxisa vanhu siniya va vuya se va sena va le se. Conta que trabalhavam sem direito a equipamento adequado. A ku handza munhu a munhu loyi a nga fa khale u ya rholela marhambu a swi endla leswi va nga hi nyika swona. A wu teka swiendla leswi swa maluvha vanhu va ku tswarisa xibedhlele se u teketela marhambu hi woho hi swoho leswiya. Mati lawa ya ku hlamba hi wona a va nga hi nyiki conforme va le hlambani hi mati lawa ya n'wina mu hlamba hi swibinkwani. E por conta disso, muitos adoeceram, outros carregam traumas e alguns perderam a vida. Lava hi nga tirha na van'wana va file. Gundana a file, Khavela a file. Muyisa luyana mun'wana wa Bardoji Xizimbo a yo mali leswaku wa pfuka ni usiku a vulavulela minchumu a hlanya swi ku njhaninjhani. Hina van'wanyana ho biwa hi swifuva. Mali leyi hi pfumelile hikwalaho ka wusiwana la ku ve hi kombelaka ntirho ko ku ve va hi nyika ntirho lowu hikuva hina xa ku mahala madeyeni. Recorda que tudo foi feito às pressas e o trabalho era intenso. Loko hi tirha hi le doxdoxi hi famba hi pari hi suka hi sekula 8 a hi chayisa ni usiku kumbe hi ku layitha movha para vanhu va ta lahliwa lava lahliwa ni usiku la. A ku nga na munhu loyi a nga ha ganyankama ku hantliza a nkaxawo wa ku hantliza wo fika hi loyi a nga ha lahliwa naka a khanya. Loyi van'wanyana a vo lahliwa ni usiku laha ku lethiwa ni tifoni para ku lahla munhu. Diz ainda que houve desonestidade no pagamento pelo trabalho. Imagine mali a hi kumanga mina yelo no sasa ku wonetela marhambu ya vanhu lava va nga etlelela. Mali ya mi va gama va baleka va valavuya va nga ambala ku hi ye gerent wa ku tita holela vanhu leya. A ndzi va mala 3 milhonje kinyenjo na ni celela vanhu siku lin'wana li ku lixa a va fika ni mixo va hi phaki mabota swin'wanyana swa ku karhala swa ku pandzeka makarapi hi nga na makarapi maxikara lawa ti n'wi tirha siku u tirha masiku mambirhi hi maxikara yelo u nga kela u nuhwa a munhu luya wa mufi lowu nga muhandza. Revela que o governo negligenciou vários aspectos no processo de exumação de corpos. A muzimba ku tsakama wu lava nkaxawo wa ku leha
se va gwela vinyi va mufi luya swa ku n'wina hina mukaxa hi nga hambisa hi leyi ta ku eka mfumo se n'wina ti hambeleni mu hi n'wexe mukaxawo va luketela tihlanga ku ve yena a lohliwe hi bokisi li hahlukelile hikuva se masiku a mbalo wa chale lowa khale a wa ha ri koho wu bolile wa kume hi mawurhambu kume hi matinyo se hinkwaswo leswi cukiseliwa hina swi ringana ku hi cukisela hina swa kota leswiya u ti ta hola doxikondo ni mali yako wa tlhela va teka. O governo de Moçambique, o governo da província de Gaza, não devia ter caído na cilada de que está a alocar recursos para o local. Não. Este é um trabalho de especialidade. Exumar corpos não é qualquer um que sai da sua casa para ir exumar corpos. É um trabalho de uma empresa especializada, que tem proteção de vida, luvas, botas, enfim, porque pode até se infectar com essa situação. Carlos Mula responsabiliza o governo provincial pelos procedimentos errados. E é eles que defenderam isso quando nós intercedemos a ele. Por que vocês andaram a fazer isto? Não, a população é que pediu. Então a população vai te pedir uma bomba atômica, você vai entregar. A população vai te pedir que nós, este corpo, vamos cortar com machado, você vai entregar. É assim mesmo. Você não é racional, você, quer dizer, esteja ali como dirigente para pensar e dizer não. Ainda podemos dizer, ok, uma agência, mas não vai oferecer caixões. Vai encomendar os caixões ao nível local. Podemos ter esse acordo, mas a exumação dos corpos tem de ser uma empresa especializada. Este ativista considera haver mágoas ainda por resolver em Yakutsk. As mágoas? Deve-se a esses maus tratos aos corpos sem vida. Vandalização de corpos sem vida. Segundo, as pessoas que tinham campas cementadas, que não se beneficiaram de nada. Terceiro, compensações injustas. Injustas. Em que todos aqueles mais de 400 e tal, acho que são 480 camponeses, que tinham machambas lá, que faziam a sua produção ali, que tinham direito de compensação, até ao dia que entregaram algum dinheiro, não sabiam quanto é que iam receber. E levou muito tempo, 2018, até a data, a semana, menos de uma semana da inauguração, é quando pagaram valores irrisórios, que até hoje as pessoas estão zangadas com essa situação. As fontes por nós entrevistadas dizem ter recebido entre 4 mil e 11 mil meticais de indemnizações pela expropriação de suas terras, o que consideram insuficiente, pois perderam as suas fontes de sobrevivência. Fomos enganados muito bem, porque o que nós fomos prometidos não foi aquilo que aconteceu. A promessa de nos indemnizar e nos dar outro sítio para cultivarmos não foi o que aconteceu. E a indemnização não chegou para a pessoa poder comprar outra machamba. Perdemos as machambas que nós cultivávamos e ganhávamos aquilo ali, nós tirávamos para vender. Em Yakutsk, a escola secundária existente só leciona até 10ª classe. Para as classes subsequentes, os pais e encarregados de educação devem despender até 40 meticais por dia para custear as despesas de transporte dos seus educandos, pelo que os residentes preferiam ter uma escola secundária ou unidade sanitária. Reassentar fora dos padrões locais. O local onde foi instalado o aeroporto de Xongweni abarcava 3 casas de igual número de famílias. Essas famílias foram reassentadas neste terreno que pertencia a uma 4ª família, que foi compensada com a construção desta casa, por sinal a maior. As residências modernas foram construídas ao longo da estrada que vai dar ao aeroporto. Cada casa tem 3 quartos, sala, cozinha e casa de banho internas, despensa e varanda. Mas o aspecto bonito das casas contrasta com o que se vive nas 4 paredes. Casimiro Macamo tem 73 anos e a sua companheira Ana Maville, 83.
juntaram-se já bem adultos, como disseram, para fazer companhia um ao outro. Beneficiaram-se desta casa com água e luz, mas não têm capacidade de pagar pelo consumo. Conta que já não usam a casa de banho interna por causa da dependência em relação à água. Por isso, construíram uma externa. Nas costas, o peso da idade. Macamo reconhece que antes era um pouco mais feliz. Aguni. A mesma preocupação tem Laurinda Banzima e outros beneficiários. Um aeroporto desnecessário para uma província com outras necessidades. Sinceramente, eu não consigo perceber como é que se chegou à conclusão da necessidade daquele tipo de infraestrutura em Xai-Xai. Não me passa pela cabeça quais foram os argumentos, porque quaisquer que tenham sido, não é? Todos eles caem por terra quando a gente vai fazer contas. Alves Gomes é especialista em aviação civil e foi vice-presidente da Confederação das Associações Econômicas para a área de transporte aéreo. Nunca concordou com a construção deste empreendimento. Conta que logo depois das cheias de 2000, a CTA apresentou ao governo um projeto de um aeródromo que poderia atender a situações de emergência. Na altura, até se identificou um espaço na zona alta da cidade de Xai-Xai. Aproveitamos o trabalho que ainda estava a ser feito por helicópteros, não é? E com um técnico sul-africano que nos acompanhou e ainda com o famoso Chitonhana, o Sr. Oliveira, fomos lá, falamos com as pessoas que viviam perto dali, não é? E todos tinham consciência de que era necessário aquele aeródromo, aquela pista de aviação, e aceitaram muito bem, não havia nenhum problema de ocupação, nem de indenizações a oferecer, não havia nada disso. E foi feito, e era uma pista muito simples. Este especialista desconstrói toda a narrativa propalada pelo governo para justificar a construção do empreendimento. Para fins turísticos, não faz sentido. Para fins de apoio ao Aeroporto Internacional de Maputo, também não faz sentido. Para efeitos de apoiar todos os moçambicanos que vivem na África do Sul, os mineiros, também não faz sentido porque os custos são muito altos. O projeto que nós tínhamos não ultrapassava $1 milhão na altura. Falávamos à volta de 700 e tal mil dólares. Alves Gomes questiona a racionalidade de se ter gasto $75 milhões para a construção de um aeroporto com estas dimensões. Em 2010, por exemplo, o Botsuana construiu um novo aeroporto, o aeroporto de Gaborone, não é? Por $95 milhões, que é maior e melhor do que o Aeroporto Internacional de Maputo. Portanto, basta ter isto. E o Botsuana não fica na costa. Aqui os custos para o Botsuana são muito superiores àqueles que são para Moçambique. Nós temos uma fábrica de cimento, eles não têm. Não é? Nós temos um porto ao lado do aeroporto, eles não têm. Não é? Portanto, os custos
gastaram 95 milhões de dólares. E ainda multaram o construtor, que foi o mesmo construtor do Aeroporto Internacional de Maputo. O antigo presidente do Aeroclube de Moçambique duvida que o governo consiga viabilizar este aeroporto. Foi um gasto supérfluo, perfeitamente supérfluo. E que nem nos próximos 10 anos aquele aeroporto vai ser viável. Explica que com dinheiro o governo poderia ter construído vários aeródromos para atender a situações de secas e cheias para uma província com deficiências de infraestruturas de estrada. Podia-se ter feito Xaixai, podia-se ter reparado Chibuto, podia-se ter construído ou em Mapai ou em Chicoalacoala um aeródromo decente, não é? Poder-se também ter feito o mesmo na zona de Choque, e isso iria servir de facto a economia de Gaza. Iria servir os empresários, iria servir instituições como os Caminhos de Ferro, como o Ministério da Saúde e mesmo o Ministério da Educação. E quando há situações de 4 em 4 anos, as eleições, levar os materiais, etc, tudo isso poderia ter sido melhor aplicado, o valor poderia ter sido melhor aplicado se tivesse pensado na globalidade do interesse da província de Gaza. Em suma, viajar de avião para Gaza, além de ser mais caro, é muito mais demorado que viajar de carro. Pelo que urge perguntar, a quem interessa manter uma rota insustentável e prejudicial às linhas aéreas de Moçambique? O Centro de Integridade Pública procurou ouvir as linhas aéreas de Moçambique e os aeroportos de Moçambique, mas todas as tentativas redundaram em fracasso. Aliás, a agência de comunicação Criatos, que gera a comunicação dos aeroportos de Moçambique, chegou a combinar um encontro entre os pesquisadores e a gestão da empresa, mas tal nunca veio a acontecer.